Fala galerinha boa do canal do Piauí, tudo joinha, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez para entrar em contato com vocês, para conversarmos um pouquinho sobre o quarto de milha, sobre esse lindo animal que é o cavalo quarto de milha, que vocês vai conhecer o melhorzinho sobre essa linda raça. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal, não saia de se inscrever, vocês que é visitante, não saia de se inscrever, e vocês que é inscrito, deixa o like e nós vamos falar um pouquinho sobre o quarto de milha de velocidade aqui e agora. Falando do quarto de milha, né, dessa linda máquina, é uma raça de cavalos originária dos Estados Unidos. Começou a formar-se com a chegada dos europeus ao continente norte-americano por volta de 1611, pelo cruzamento dos cavalos trazidos pelos ingleses e pelos espanhóis, né? Posteriormente, 16 garanhões e éguas, originalmente puro sangue inglês, foram levados para os Estados Unidos. Entre esses puros sangue inglês importados, está na figura aí, ó, o filho de Rudolph Barbie. Esse lindo animal que está aparecendo para vocês aí é um dos animais que foram levados para os Estados Unidos, puro sangue inglês, para fazer essa linda mesclagem entre o puro sangue inglês e o quarto de milha, que vocês vão entender melhor sobre essa linda junção. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre esse lindo agrupamento que foram levados para os Estados Unidos. Os ingleses levaram em 1611, né, essa linda raça quarto de milha para os Estados Unidos. Posteriormente a esse ano 1611, o puro sangue inglês, né. Com o tempo surgiu um equino compacto, a junção dessas duas raças, compacto e bastante musculoso, capaz de correr distâncias curtas em grande velocidade. O primeiro studbook com registro genealógico da raça iniciou em 1941 no Texas. O registro para cavalo de corrida, de quarto de milha, ainda aceita a inclusão, ou seja, do puro sangue inglês, o cruzamento do puro sangue inglês com o quarto de milha, e também, claro, o quarto de milha com o quarto de milha. Esse cruzamento de animais com animais. Contando um pouquinho da história, né? Na época em que a Guerra da Independência começou, os colonizadores tinham tornado-se muito afeiçoados às corridas, em que em geral era disputada entre 3 cavalos que corriam até um quarto de milha, ou seja, 402 metros, alguma coisinha, que é um quarto de mil. Mas outras atividades também foram desempenhadas com sucesso por esses animais. Linhagens diferentes foram sendo definidas para cada atividade. Hoje são bem distintas e tem uma seleção rigorosa. Mas a principal característica do quarto de milha é a versatilidade, corrida, prova de vaqueiros em geral e o trabalho no campo. Teve bastante aceitação no trabalho e lida do campo devido à sua docilidade, robustez e velocidade. No Nordeste do Brasil, não podia ficar de fora, o quarto de milha tornou-se o melhor em vaquejada, e no Sul do Brasil tornou-se o melhor na lida do campo. E lá no Sul do Brasil existe essa concorrência com o cavalo crioulo, que é outra raça que podemos falar em outra oportunidade sobre essa raça crioula. No Brasil, eu falei em vaquejada, mas temos o tufe, que é o peso da qual nós vamos falar mais aqui, mais à frente. Falando de corridas, né, específico de corrida, os primeiros registros, ainda continuando a história desse lindo animal, os primeiros registros de corrida de animais que seriam formadores da raça quarto de milha em formação remota em 1674, nos estados da Virgínia. Cada corrida era composta por apenas 2 cavalos e correram pelas ruas e vilas e pistas, e mesmo em clareiras, em áreas desmatadas. Essas corridas de velocidade eram pequenas distâncias nas primeiras colônias. Foi o primeiro exemplo de corrida do cavalo quarto de milha nos Estados Unidos. Note, chegou em 1611, veio surgir de uma forma já para dando nome ao quarto de milha de velocidade nesse pequeno espaço de tempo e curto de distância,
no ano de 1674, quer dizer, 50 anos depois, mais de 50 anos depois, que começou a formar, né, esse lindo esporte da qual nós conhecemos e amamos cada vez mais. Na época em que a Guerra da Independência nos Estados Unidos começou, os colonizadores tinham se tornado muito afeiçoados, né, como já foi falado, a corrida de quarto de milha em distância de 402 metros. A corrida de cavalo do quarto de milha permaneceu numa base informal, com corridas de finais de semana, como nós conhecemos bem disso, em centenas de pequenas pistas, e seguiram como pioneiras, e assim continuou por vários anos, difundindo-se pelos Estados Unidos. Hoje nós sabemos muito bem o que é isso, centenas de pistas de corrida de cavalo, informal, porque nós vamos já falar das associações que têm a responsabilidade de registro e registrar todos os animais, mas temos bastante locais, pontos de corrida de cavalo, da qual nós acompanhamos aqui de uma forma informal, leva alegria para muitos turfistas. A corrida organizada de cavalo de corrida, quarto de milha, teve início em Tucson, lá nos Estados Unidos, no Arizona, em 1943, anote. Começou a surgir em 1674, né? E veio a ter uma corrida realmente organizada nos Estados Unidos, em Tucson, no Arizona, em 1943. Nós vemos uma história muito bem construída a longo tempo dessa linda raça, que é o quarto de milha. Mas uma pista foi construída e projetada especialmente para esse fim, em Rilito. No Brasil, o quarto de milha encontra em seu lugar nas canchas retas do interior, com grande expressão na pista do Jockey Club de Sorocaba, em São Paulo. Atualmente, grande nome do quarto de milha de corrida tem gerações no Brasil, como Granite Lake, Daniel Miracle, Pantermont, Chic in Out, Good Metal Jazz, no Secret Hills, entre outros. Falando um pouquinho da cultura popular, o mais famoso quarto de milha de corrida, tanto nas pistas como nas atividades reprodutivas, foi o Dash for Cash, que vem aos poucos sendo superado pela lenda viva, como é chamado Corona Cartel. Outros famosos quartos de milha de corrida foi o Fish do Dash, filho do Dash for Cash, que produziu ganhadores de mais de 65 milhões de dólares nos Estados Unidos. Demais, viu? Espetacular. Para finalizar um pouquinho sobre essa linda história do quarto de milha, falar um pouquinho aqui para vocês quais são as associações que representam essa linda raça no seu estado legal, né? Que é o Portal Horse, né? Site exclusivo do quarto de milha, a ABQM, Associação Brasileira de Quarto de Milha, AQHA, American Quarter Horse Association, AFKH, Associação Franchise do Quarter Horse, ou seja, são essas associações legais responsáveis por essas lindas máquinas registradas no nosso Brasil, espalhadas pelo mundo. Agradeço a você que ficou aqui até agora conosco, pedindo mais uma vez para você vir se inscrever no nosso canal e deixar algum assunto para a gente vir pesquisar um pouquinho e trazer para vocês que acompanham nosso canal Turf Piauí. Deixa aqui no comentário algum assunto que você deseja que a gente venha trazer para vocês em forma de vídeo. Beleza? Abração a todos, fica com Deus.